Fala galera, estamos começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar. Eu sou a soldado Bruna Cordeiro. Caso você ainda não nos siga nas redes sociais, nós estamos nas principais plataformas com o @PMESP, PMESP, de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer a Carijó Filmes por ceder o espaço para a gente, agradecer toda a equipe. E hoje estamos aqui com os policiais do GAT, o Capitão Gobi e o Sargento Franco, policiais que pertencem à UIT, Unidade de Intervenção Tática. Tudo bem, senhores? Sejam bem-vindos. Obrigado por participar do programa. Senhores, há quanto tempo os senhores fazem parte da Polícia Militar de São Paulo e, mais especificamente, do GAT? Olá, Bruna. Já estou há 20 anos na Polícia Militar. Fiz o curso de ações táticas em 2013, que é a nossa porta de entrada para trabalhar na Unidade de Intervenção Tática. E desde então estou lá, um pouquinho mais aí já de 10, 11 anos, né? E até então trabalhando especificamente na Unidade de Intervenção, nessa função, e hoje comandando a Companhia de Intervenção Tática. Que legal. E o senhor, Sargento? Eu sou o Sargento Franco, estou há 34 anos na polícia, né? Estou no GAT há 25 anos e pertenço à Unidade de Intervenção Tática. Trabalhei como atirador de precisão no GAT por alguns anos e hoje trabalho na intervenção. Bacana. Senhores, para saber mais sobre o GAT num todo, nós vamos apresentar um vídeo e depois a gente aprofunda mais no assunto. I feel the thunder as it pours in, leaving traces of emotion. It's like a riot when it rolls in. Do GAT no geral, né? Senhores, como que funciona o GAT no geral? Como ele é dividido e qual a diferença da unidade de intervenção tática para as outras funções que tem dentro do batalhão? Bruno, esse vídeo ele mostra bem uma equipe tática trabalhando numa ocorrência, né? Quando a gente diz equipe tática aqui na Polícia do Estado de São Paulo, a gente se refere às alternativas táticas: negociação, tiro de precisão e a intervenção tática. Essa é uma equipe tática. Fora isso, do GAT ainda tem o esquadrão antibombas, que ele trabalha especificamente em artefatos explosivos, tanto em varredura, localização ou destruição desse material. Então o vídeo ele mostra especificamente o que é uma equipe tática com essas funções específicas. Um minutinho. Qual que é o papel da unidade de intervenção tática dentro do GAT? O que os policiais da unidade de intervenção tática fazem? A UIT ela é responsável pela segunda e quarta alternativa tática. Resumindo, o que é isso? Nós somos os responsáveis por invadir, né? A gente aplica técnicas táticas para fazer uma intervenção, né, direta no causador da crise. O GAT ele é responsável por atendimento exclusivamente de ocorrências com reféns, suicidas armados com arma de fogo ou arma branca e outras julgadas necessárias pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que estamos sendo muito acionados, criminoso embarricado. Então, muitas vezes ele está lá fortemente armado, está dentro da residência, já fez disparos contra os policiais do batalhão de área, né? E para salvaguardar a vida desses policiais e até mesmo do causador, o gatilho é acionado, né? Muitas vezes, inclusive, esse causador está com faca.
Então o policiamento de área já fez um excelente trabalho de contenção, já iniciou a verbalização com esse causador e sem sucesso para retirar ele. Então o GAT ele é acionado. O porquê que nós somos acionados? Temos equipamentos diferenciados, são equipamentos com alto valor agregado, o que não seria sensato comprar para toda a polícia. Então é direcionado para um grupo específico, que no caso é o GAT. E aí sim nós vamos atuar com técnicas, táticas e equipamentos diferenciados, né? E são operacionais, são policiais militares no GAT que pertencem, como o 05, com alta experiência nesse tipo de ocorrência, né? Então, o 05 são mais de 20 anos no GAT, é uma experiência e uma voz que a gente ouve dentro da ocorrência, não é isso, 05? Toda ocorrência nos agrega experiência. Vivenciar isso nos traz tranquilidade para a próxima. E correções do que possa não ter saído bem numa ocorrência. É feito um estudo de caso, é trabalhado. O GAT é uma tropa que treina muito, tem tempo para isso. E não podemos ter falhas nisso. Uma tropa que tem material, tempo para treinar, ele tem que fazer isso e fazer com sucesso todas as ocorrências. Por falar em treinamento, como que funciona a seleção para um policial fazer parte da UIT? E existem cursos específicos para isso, para esse preparo, para essa seleção? O capitão pode explicar melhor, mas temos o curso interno nosso de ações táticas de 40 dias. Ou seja, hoje a pessoa, para chegar no GAT, ele tem que prestar um concurso na Polícia Militar, concurso estadual. Ele entra na polícia, ele passa o estágio probatório, né, dos 2 anos, ele tem a oportunidade de trabalhar em qualquer unidade especializada. Ele querendo vir trabalhar no 4º Batalhão de Choque, no GAT, ele vem, anualmente tem um curso de ações táticas, ele se inscreve e passa por uma seletiva. Passando por essa seletiva, estando apto, ele é inserido num curso de 40 dias. Nesse curso ele é testado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, tecnicamente com tiro, físico e tudo mais. Ele estando apto nisso aí, conseguindo concluir esse curso, é a porta de acesso à unidade de intervenção tática. Não são todos que conseguem. Isso. Aí ele estando lá, ele vai entender tudo aquilo que ele passou nesses 40 dias. Aí ele vai começar a trabalhar. Em média aí, né, capitão? A gente, um operador, para ele estar com uma experiência de trabalhar tranquilo na ocorrência, é de 2 a 3 anos de trabalho duro, pós-cursado, que nem a gente fala, para que ele tenha essa tranquilidade dentro do cenário de crise. Esse curso é permitido que policiais de outros estados, de outras polícias participem? E os policiais do GAT, né, da Unidade de Intervenção Tática, participam também de especializações em outras polícias, outros estados, outros países? Ou é só recluso aqui em São Paulo mesmo? É interessante deixar claro que o GAT ele trabalha com especialidades. Então, aquele policial que ele quer fazer parte da equipe de negociação, ele tem um curso específico, né? Ele não vai fazer o curso de ações táticas especiais. Ele faz um curso específico para trabalhar. A mesma coisa no esquadrão de bombas. Né? Então, especificamente para a unidade de intervenção tática, ele é um curso que ele exige muito a parte física, parte psicológica e intelectual do policial. Né? Então, ele é um curso difícil, formam poucos, né? Tem muitos candidatos e poucos acabam se formando. Após o curso, ele vai escolher uma especialidade. Então, tem a especialidade de arrombamento tático, a especialidade de altura, de operações em altura, que ele vai ficar... Todos sabem fazer aquela função, porém, nós temos o especialista. E esse policial, ele vai dizer exatamente como que a gente vai direcionar aquele arrombamento, aquela entrada por rapel, se é viável, se não é viável. Tudo isso para subsidiar o gerente da crise para uma decisão mais correta. Quanto à instrução nossa e de outras unidades, né? Então, o GAT, a UIT especificamente, ela é gestora de conhecimento em CQB, que seria um combate em ambiente confinado. Nada mais é do que varredura em ambiente confinado e edificações, uma abordagem a uma edificação. Então, toda a parte de força tática, o BAEP, a gente tem cursos específicos para eles, né? Que é aquele primeiro interventor que vai atuar na ocorrência, que é importantíssimo, né? E hoje a Polícia Militar avançou muito nisso. Então, quando a gente chega na ocorrência, a ocorrência já está em andamento positivo. Né? Então, a gente só consegue dar esse andamento positivo que já está sendo feito.
A unidade de intervenção tática, a gente tem uma doutrina de estar sempre em movimento, é muito dinâmico as técnicas. Então a gente está sempre enviando e fazendo intercâmbios. Né? O que é muito interessante para a gente é esse intercâmbio, é a troca de experiência com unidades da Argentina, da França, Espanha, Colômbia, Estados Unidos. Recentemente nós estamos com os laços bem estreitos, que é a SWAT, que inclusive é a unidade que nós nos inspiramos. Eu ia fazer essa pergunta, se tem alguma unidade criação. de outra polícia que inspira o GAT. Então é muito dinâmico. Então por isso que a gente tem que... E a Polícia Militar nos apoia muito nisso. O comandante da instituição entende essa nossa necessidade de ter esse relacionamento e esse conhecimento, essa troca de ideia. Qual que é a diferença do GAT para o GER da Polícia Civil? Tem alguma diferença entre eles? São duas unidades de elite das nossas duas polícias que atuam especificamente em ocorrência de alto risco. Na resolução SSP-13 da nossa polícia, as ocorrências no estado de São Paulo envolvendo ocorrência com reféns e artefatos explosivos é exclusivo do GAT de São Paulo. O GER demanda as ocorrências por investigações de polícia judiciária. Então, se eles encontrarem uma ocorrência que há necessidade de alto risco, de um resgate de refém ou de marginal homiziado, que originou-se de uma investigação, é o GER que atua. Entendeu? Então, houve uma divisão muito boa nisso aí, onde as duas unidades têm formas de operar no mesmo sentido, cada um dentro do seu segmento nas duas polícias. Então, esse é o grande diferencial, mas é uma unidade de elite que faz um trabalho diferenciado também dentro da Polícia Civil. O senhor tinha falado, capitão, das situações em que a UIT atua. E quais são, assim, as ocorrências mais complicadas? Por exemplo, em ambiente aberto, ambiente confinado, quando é em um apartamento que tem um prédio, né, que tem outros apartamentos, um comércio. Assim, no grau de dificuldade, quais são as ocorrências mais complicadas que a UIT costuma ser acionada? Na verdade, o grau de complicação para nós é a quantidade de vidas em risco. E a gente coloca, inclusive, a vida do causador nessa conta. Independente do local, do ambiente que ele esteja, a gente pensa sempre em ter uma vida em risco. Isso que é complicado para a gente. Especificamente para a unidade de intervenção tática. Quando a gente tem dificuldade de montar um planejamento que eu possa chegar no gerente da crise e falar, olha, vamos operacionalizar esse plano aqui, que ele vai dar certo. Porque nunca tenho 100% de certeza que ele vai dar certo. A gente vai trabalhar com estatística e com técnica, estudo de caso. E muitas vezes eu vou chegar, olha, a chance de dar certo é maior do que de não dar. E por que o gerente da crise muitas vezes, sem ter o 100%, ele concorda? Exatamente por nossa característica de resgate de refém e de salvar vidas. Então, se é possível, essa tropa dele, do gerente da crise, vai conseguir operacionalizar. Porque são especialistas nisso. Então, não tem uma condição, um ambiente mais complicado, não. Para nós, a conta é em cima de vidas. Isso. Essa situação física que você colocou como prédio, como apartamento, isso a gente trabalha em cima de técnica. Independente que for, nós temos técnicas, temos materiais, temos muito treinamento em cima disso, que nos traz experiência em qualquer ambiente de entrar. Não há um ambiente que a gente não consiga entrar. De alguma maneira a gente vai entrar. Aí, dentro do que o comando falou, é isso. A prioridade nossa são as vidas. E o convencimento ao gerente da crise da resolução ser a mais aceitável possível e a mais positiva. Esse é o Quem grande decide, segredo. então, quando a UIT vai intervir é o gerente da crise? Sim, o gerente da crise. O gerente da crise, ele traça o objetivo na ocorrência. É um policial do GAT também? É um oficial do GAT. É o oficial mais antigo, né, que está no local da ocorrência. Né? Porque ele vai analisar, ele vai ouvir os especialistas de todas as alternativas táticas e ele vai dar um direcionamento para ter um resultado mais aceitável possível. Então ele vai decidir em que ponto que a negociação usou as técnicas que eram necessárias
e não alcançou o objetivo que era esperado, e aí sim ter que alterar para uma outra alternativa tática. No caso, pode ser a unidade de intervenção tática fazer a intervenção. A gente vai apresentar agora um vídeo que mostra a atuação dos policiais da unidade de intervenção tática. Comando, por que foi criada a unidade de intervenção tática? Quando que a Polícia Militar viu a necessidade de ter uma unidade especializada em intervir? Em 1987, houve uma mudança na sociedade e a polícia sempre acompanha, né, essa mudança, porque o bem maior é servir a sociedade. Então, se houve uma mudança na sociedade, a polícia tem que realmente se adequar a isso. E veio o radiopatrulhamento padrão, e dentro disso, uma estrutura parecida com a americana, e dentro da estrutura americana existia as SWATs, que eram unidades especializadas para atuar especificamente com técnicas policiais para atuar em ocorrências de refém ou de alto risco para esse policial. Então ele vai ter equipamento diferenciado, uma técnica diferenciada para atuar nessa condição. Então foi aí que criou-se, né, teve a ideia do GAT de criar uma unidade específica disso. Oficiais foram separados, foram enviados aos Estados Unidos, enviados à Europa, para entender como que funciona esse tipo de unidade, e aí sim falou, não, essas características cabem dentro da nossa polícia, e aí sim surgiu o GAT. E como que a tecnologia atual e toda a evolução dela tem impactado dentro da UIT? Hoje, qualquer unidade de operações policiais especiais, ela tem que ser pautada num trinômio que é a inteligência, tecnologia e as facilidades de deslocamento, né? Essa perna de tecnologia para nós é muito importante. Né? O policial da UIT, ele está muito integrado, porque o que a gente precisa para fazer uma boa intervenção? Precisamos de informação. Não existe um policial, o herói, que ele vai chutar uma porta e vai resolver o problema. Isso não existe, isso é filme. Né? Então nós vamos buscar equipamentos de tecnologia, nós chamamos de equipamentos de exploração. Isso. Então nós temos drone, tem robô, tem câmeras, microcâmeras, que a gente vai entender todo esse cenário para mandar informações para o gerente da crise, para ele também entender e tomar a melhor decisão entre as alternativas táticas. Então, a grande sacada da tecnologia para nós é em termos de informação. O que está acontecendo lá dentro, qual a melhor condição para a gente fazer essa intervenção, inclusive a respeito daquele causador da crise. Seja ele uma pessoa com propósito suicida ou um causador que está com um refém. Qual que é o propósito dele? Então, a parte de tecnologia, tanto de informática como de equipamentos de exploração, para nós hoje é fundamental. Isso aí foi um grande salto da Polícia Militar, né? Esses materiais. E com isso o GAT evoluiu 10, 15 anos em equipamentos. Entendeu? Temos equipamentos que a gente consegue explorar através de parede. Isso foi importantíssimo para a gente fazer um adentramento com mais segurança para o refém e até mesmo para o causador. Para a gente ir com o objetivo de aplicar a lei mesmo e salvar a vida, entendeu? E que tipo de tecnologia e equipamentos são utilizados atualmente? O senhor falou de ver através de paredes. Hoje nós temos um equipamento israelense chamado Shaver, que a nossa polícia adquiriu. É um equipamento que a gente consegue, através de onda de rádio, na parede a gente consegue ver onde está a pessoa lá dentro. Não a forma física da pessoa perfeita, em 3D, a gente vê a fisionomia da pessoa. A gente mensura a distância que ela está, o local e quantas pessoas estão no ambiente. E aí, com isso, a gente consegue, através de tática e técnica, achar o melhor caminho para dentro. É como se fosse um olho mágico invertido, isso, né? um olho mágico invertido. Lado de inclusive tem esse equipamento. Tem também? Tem também, pra gente fazer. Ah, legal. E aí vem outros equipamentos, né? Microcâmeras, como o comandante falou, videoscópios, entendeu? O próprio drone, um robô nosso que ele
ele trabalha em qualquer ambiente que ele for lançado, entendeu? Sob qualquer tipo de iluminação, pode estar ao escuro, do jeito que for, a gente consegue visualizar tudo. São tecnologias que fazem um grupo especial trabalhar com mais precisão para salvar as vidas. Vou para a gente contextualizar, para entender o uso desses equipamentos. Então vamos supor que tem um causador dentro de um apartamento e a gente sabe exatamente a localização e o que ele está fazendo lá dentro. Então a gente consegue, através do shaver, mensurar mais ou menos onde ele está, se ele está em movimento ou não. Ao mesmo tempo eu consigo colocar uma câmera, microcâmera, por baixo da porta, ver se aquela porta está embarricada ou não. Com o drone eu consigo levar o robô de exploração pela janela desse apartamento, deixar o robô lá dentro e guiar esse robô até eu entender todo o cenário e achar esse causador da crise. Né? Então, tem outros processos que estão em compra também, do próprio drone conseguir verbalizar e negociar com esse causador, né? Sem que a equipe precise se expor. Então, dentro do cenário da crise, nós vamos usar toda a tecnologia possível para preservar vidas. Apesar de todos esses meios que a UIT possui, já tiveram ocorrências onde o desfecho não foi tão positivo? E se caso tenha tido, como que os senhores processam isso? Como processaram isso? No caso das ocorrências, a gente procura sempre o resultado aceitável. Né? E nosso objetivo é esse. Qual o grande fato a ser considerado? A gente trabalha em cima de técnicas. A gente não trabalha de uma forma aleatória, uma forma pessoal. Né? A gente trabalha em cima de técnicas. Então, a negociação trabalha a técnica dela, a unidade de intervenção tática e o sniper. Muitas vezes o objetivo principal nosso não é alcançado. Né? Como que a gente processa isso? Porque a gente sabe que a gente fez a melhor forma possível dentro da técnica. Se eu inventasse alguma coisa da minha cabeça de forma empírica, eu poderia me preocupar. Mas todas as técnicas, elas são pautadas em estudo de caso, né? Em ocorrências anteriores, em ocorrências que deram certo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, qual o nosso pensamento? Usamos a técnica, fizemos da forma correta, então a gente atuou correto. Então, é esse processo na cabeça do policial, exatamente a ideia de atuar de forma técnica e não inventar da cabeça dele uma forma milagrosa ou heróica de resolver a ocorrência. Fica mais fácil do policial absorver isso. Sim, essa era uma dúvida que eu tinha de como que os senhores lidam com essa responsabilidade de salvar vidas. É a técnica à frente. Técnica. A gente não coloca emoção. Quais foram as ocorrências mais difíceis que os senhores já enfrentaram e por que elas foram situações desafiadoras? O 05 deve ter bastante história, né? Às vezes ele senta lá para tomar um café com a gente, conta muita história. Vai longe essas histórias. Mas no meu caso, né? O que eu considero uma ocorrência complicada ou difícil? Quando eu não consigo dar um planejamento aceitável para o meu gerente da crise. Independente de qual ocorrência. Né? E aí eu até cito uma em que o gerente da crise era um apartamento, cidade de Cordeirópolis. A mulher já tinha esfaqueado o marido. Quando a gente chegou, já tinha retirado, né, o marido e estava com um bebê de 27 dias como refém. Ela estava totalmente perturbada e falava que a todo momento que ia matar a criança e ia se matar depois. A negociação fez o estudo, né, e falou, olha, pela negociação ela não vai sair. Vamos ter que fazer a intervenção. E aí foi dado a luz verde para a equipe de intervenção aplicar o plano, o planejamento. A grande questão, né, como a gente já comentou, não existe super-herói. Se ela está com um bebê de 27 dias no colo, com a faca no bebê, a gente não tem como ser rápido o suficiente para salvar essa criança. Sim. A gente usa os 3S, né? A surpresa, a velocidade e a ação de choque, para a gente fazer esse resgate. Então, a partir do momento que foi dado luz verde para a entrada da unidade de intervenção tática, foi aproximadamente 2 horas de planejamento. Caraca. E às vezes a gente ouve assim, não tem pressa numa ocorrência, né, do GAT. O marido esfaqueado já tinha sido Já resgatado? tinha sido resgatado. Tá. Tava só ela e o bebê. Só ela e o bebê. E a gente não tinha imagem, estava toda fechada. E a gente ouve isso aí, né? O GAT não tem pressa para fazer. Nós temos pressa. A compressão de tempo é altíssima. Nós temos uma pessoa em risco lá dentro.
né? O que a gente não tem pressa é querer resolver de qualquer jeito. Então foram 2 horas essa criança de 27 dias sofrendo lá, talvez, não temos certeza, mais agressões físicas, psicológicas, né? E a gente trabalhando uma forma. Então isso para nós foi muito complexo. E aí teve uma experiência nessa ocorrência que para mim o tempo parou, né? Falam que ninguém para o tempo, ela conseguiu parar o meu. Em certo momento, era o 4º andar, ela foi na janela desse apartamento, colocou a criança de 27 dias com as 2 mãos para fora e falou, pega aí. Misericórdia. E todo mundo que estava lá parou e ficou esperando a reação dela. E a gente não tinha o que fazer. Tínhamos policiais preparados para uma intervenção de rapel, só que numa condição dessa não dá para fazer um rapel, porque a criança está 100% do corpo para fora. Então, se a gente faz uma intervenção, ia piorar. Então, ela conseguiu fazer meu tempo parar nesse momento. E aí, nós conseguimos visualizar que a criança já estava numa condição física bem debilitada e com corte na perna, né? Isso acelerou um pouco a nossa intervenção, corremos um pouco mais de risco e foi feita uma intervenção de rapel pela janela e arrombamento da porta e conseguimos resgatar a criança com vida e a causadora também com vida. Então essa dificuldade, que foi dificuldade para a gente, é fazer o planejamento para a intervenção. Então não existe uma ocorrência que foi mais difícil ou não que essa foi a mais difícil, mas o que eu me lembro, a parte do planejamento demorou 2 horas, isso me incomodou bastante. Mas a gente precisava de informação, né? Uma dúvida que me surgiu aqui, capitão, o senhor falou da questão do tempo e que a ocorrência era no interior. Todos os deslocamentos dos senhores são feitos de viatura ou os senhores recebem apoio do Águia, algo do tipo assim, quando é uma cidade mais distante? Que a minha cidade mesmo dá mais de 500 quilômetros daqui e já teve situação que o GAT foi para lá. Mas não foi a UIT, foi o pessoal do antibombas, né? Então esperou de um dia para o outro, tudo mais. Mas e quando é uma ocorrência nesse sentido, assim, que é um lugar mais distante? Como a gente comentou, então um dos pilares aí de operações policiais especiais é a parte do deslocamento, né? Então não importa se a gente está indo de barco, de moto, de viatura, de aeronave, nós vamos chegar. O que acontece hoje? Nós vamos muito terrestre e aéreo. Então o comando de aviação nos apoia bastante, tanto de helicóptero como de asa fixa, como de avião também, dependendo da distância, né? Onde que é a sua cidade, Bruno? Eu sou de Araçatuba. Araçatuba, sou de Fernandópolis, né? Então, eu fiz escola lá, curso de formação lá. São cidades muito longe, né? É bem distante. É bem distante. Então, São José do Rio Preto, nós, por exemplo, a última vez nós somos de asa fixa, fomos de avião. Porque o próprio helicóptero teria que parar para abastecer. Então, assim, independente disso, nós vamos usar os meios necessários para chegar mais rápido. Enquanto isso, o que o GAT faz muito? Instrui o primeiro interventor, aquele policial que está lá. E a gente vê que isso teve uma evolução muito grande dentro da polícia. O policial, ele realmente está bem preparado para fazer a primeira intervenção. Então, a gente treina esse policial para esse lapso de tempo até a chegada do GAT e ele conseguir fazer um bom serviço. E o policial do GAT, ele tem alguma característica que é indispensável para ele ser selecionado, para ele ser recrutado? A gente tem várias características que a gente observa, mas uma das principais é a disciplina tática. Ele tem que saber trabalhar em equipe. Ele tem que saber que a corrente é um elo forte. Ele não pode fazer o que ele quer num cenário de ocorrência, que muitas vezes a gente até observa por aí, mas ele trabalha em equipe. Uma ação isolada dele, ou precipitada, ou emocionada, estraga todo o cenário nosso. Então, a disciplina tática, né, não sei se o comandante concorda com isso, mas para mim é uma das pilastras assim, de um policial atuar na unidade. Não pensar nele, pensar no grupo. É o diferencial do operacional da unidade de intervenção tática, né? É a disciplina tática. Temos várias outras, a flexibilidade é muito importante, a adaptabilidade, a agressividade controlada, né? O policial da unidade de intervenção tática, ele tem que ter agressividade alta, né? Ele está numa porta que está com explosivo nessa porta, que vai haver um deslocamento de ar muito grande, ele vai entrar num cômodo às vezes de 2x3, com uma pessoa, um causador armado, um refém, e ele tem que acreditar que vai dar certo. E ele tem que ir para cima. Né? E ele tem que resgatar esse refém, seja da forma que for.
né? Então ele tem que ser agressivo, mas essa agressividade tem que ser controlada. Mas antes de tudo, eu concordo com o 05, a disciplina tática é o que diferencia o policial da unidade de intervenção tática. O que os senhores diriam para um jovem ou um policial que não faça parte do GAT, mas que tem interesse em fazer parte da unidade de intervenção tática? Algum Poxa, Bruno, recado, essa alguma pergunta mensagem? sua me lembrou um fato que a gente tem na unidade, né? Veterano costuma lembrar muita e chorar, história, Tem né? história, tem história. Não, nós temos um policial hoje, um sargento, que é atirador de precisão, um excelente policial, um excelente profissional, um atirador exímio. E há uns 20 anos atrás, ele é adolescente, né? Nós estávamos no cenário da ocorrência, estava posicionado e uma ocorrência com refém em ônibus, né, tubular, em Santo Amaro. Solucionamos a ocorrência. Quando estávamos no brief final, guardando material para sair do local, chegou um moleque de bicicleta, sem camisa, magrelo, e chegou lá: ô tio, como é que faz para trabalhar no GAT assim, né? Dessa maneira mesmo. Aí falou: ó, garoto, você tem que ficar maior de idade, que você é moleque ainda, né? Entrar na polícia, depois da polícia você vem. E aí, anos depois, tá lá um candidato para fazer o curso do GAT. Quando ele terminou o curso, conseguiu concluir. Quando ele terminou, veio ser atirador de precisão comigo, e aí ele lembrou dessa história e eu não lembrava dele. Quando ele lembrou a história, eu falei: puta, era você? Ele falou: pois é. Ou seja, 20 anos depois, ele é o primeiro sargento da polícia, um excelente atirador de precisão que o GAT tem. Comando, dentro do quarto de choque, nós sabemos que é dividido em COI e GAT. Qual a diferença? E os policiais geralmente podem atuar dos dois lados? Tem o curso dos dois? Ou geralmente não? Quem é do COI gosta só do COI? Quem é do GAT vai só pro GAT? São duas unidades, usando algum adjetivo talvez até maior do que... São duas unidades magníficas de trabalhar, com atividades que eu gosto muito, né? Só que elas, por conta de demanda, a Polícia do Estado de São Paulo, ela diferenciou a atuação. Então, se pegar outros BOPs, né, dos estados, lá nós temos policiais que fazem, entre aspas, fazem tudo, né? Ele atua tanto numa operação ribeirinha, como atua no resgate de refém, como ele atende ocorrências com explosivo. Aqui, por conta da demanda, né, a Polícia do Estado de São Paulo resolveu separar. Buscando um pouquinho mais lá atrás, a unidades, né, a Unidade de Operações Policiais Especiais do Brasil, ela tem duas vertentes, que é a parte mais militar, que vem dos comandos, né, das Forças Armadas, e a outra que é SWAT. Né? Uhum. E o COI buscou muito, né, lá na década de 70, era a realidade que se tinha na época de contra-guerrilha, então de selva, e buscou essa frente comandos, né, paraquedistas, comandos. E aí veio o GAT com uma outra alternativa policial mais urbana. Então o COI hoje é uma unidade de operações policiais especiais que ele atua muito forte em comunidades, muito forte numa condição de mata, criminoso em mata, são especialistas nisso aí. Essa parte ribeirinha, né? Também. Parte ribeirinha, sem equipamentos diferenciados, isso aí são realmente especialistas, né? Uhum. Parte de mergulho policial tem ocorrências excelentes. E o GAT, ele trabalha, né, ele tem exclusividade em atuação de ocorrências com reféns e pessoas com propósito suicida, estando armadas, né, de arma de fogo ou arma branca, e essa condição de terrorismo urbano. Né? Então, são atividades exclusivas por força de norma que o GAT vai atuar. Então, essa é a diferença. Então, se você falar assim, pô, tem sniper no COI, tem sniper... Não, são atiradores de precisão com características diferentes, né? Uhum. E treinamento diferente. Enquanto, por exemplo, um sniper, um atirador de precisão no GAT, ele treina talvez uma distância menor, com fio, grade, portão, janela. Ambiente urbano. Um ambiente urbano. O atirador do COI, ele vai numa distância maior, num ambiente de selva ou de uma comunidade, né? Então, para exemplificar mais ou menos essa daí, são as diferenças. Mas os dois podem ser atuados, por exemplo, podem atuar numa condição de risco altíssimo, que, por exemplo, numa tomada de cidade por criminosos. Uhum. Né? Como o primeiro de choque, a rota pode ser também usada nisso.
terceiro, toda a área de choque pode ser usada nesses grandes eventos de crimes ultraviolentos. Né? Nós tivemos isso em Botucatu, né? As 3 unidades operando junto, um assalto a banco. Bacana. E são tidos como os dois, né? Cursos assim fazem parte dos cursos mais difíceis, né? Que tem de preparo dentro da polícia. Intensos e difíceis. São cursos que exigem muito porque são unidades ultima ratio, que, resumindo, chamam, tem que resolver. Né? Então não existe o GAT numa condição de refém, fala, não temos recurso suficiente, vamos acionar outra unidade. Não tem. Mesma coisa em ocorrências que são específicas do COI. O COI não tem como parar e falar, vamos acionar uma outra unidade para fazer a especialidade deles. Então é a última ratio, é a última unidade que ela tem o dever de dar uma resposta. Senhores, não tem para quem pedir socorro. É a gente que pede para os senhores. Na verdade, a grande força que a gente fala do GAT, né, posso falar especificamente do GAT, é a união das várias unidades atuando. Se a primeira intervenção não for bem feita, se esses especialistas em primeira intervenção, em manter a ordem pública, falhar em algum ponto, a gente já vai chegar perdendo. Né? E dentro do GAT, o que faz a força do GAT, falar a UIT é uma unidade de excelência, mas o que tem a força, o que dá a força para o GAT é a união das alternativas táticas, trabalhando junto, e junto com o policiamento de área. Né? Porque quando o GAT chega, a gente não fala, pô, legal, obrigado, deixa com a gente. Não, esse policial que está lá, ele vai continuar nos apoiando. Né? A gente só tem o recurso necessário, um treinamento específico para aquela condição. Mas ele vai continuar lá nos apoiando. Então, na verdade, não é a condição de pedir socorro, mas é essa atuação conjunta que faz o sucesso da operação. Né? É a mentalidade operacional, de querer, de se entregar, que faz isso. Então, as alternativas estão interligadas, mas cada alternativa, se aquele policial que está lá, que está servindo ali, se ele não for motivado, se ele não for testado, se ele não treinar e se ele não gostar do que faz, nada sai direito. Então, essa união, como o capitão falou, vem disso. Então, muitas vezes, que nem você acabou perguntando para o capitão, né? É um dos cursos mais difíceis do GAT, do COI e outros segmentos que tem pelo Brasil e em outras polícias. Não é a dificuldade do curso. O curso são barreiras, você tem que romper. É aquele policial que quer fazer aquilo, que tem uma vocação em querer servir e fazer algo diferente. Você entendeu? Porque fazer o comum é comum fazer. É fazer algo que vai superar os seus limites. Isso está interno da gente. E isso, para ser aflorado, você tem que ser trabalhado, testado e tudo mais. Por isso que se torna difícil um curso, por isso que o esforço de um policial para trabalhar nesse tipo de unidade é grande, ele abdica de muita coisa. E nem todos estão querendo abdicar de algo de si. Entendeu? A sua entrega física, a sua entrega emocional, a sua entrega até financeira, a gente fala, né? Assim, então essa entrega tem que existir. Então, esses grupos de elite existem porque ainda tem pessoas que se entregam. Nós temos um lema lá, que é ser e não parecer. Né? Então, se a gente destaca um policial que está querendo se aparecer muito, que está lá por essa condição, a gente fala, você não serve para a unidade. Né? Aqui nós temos um objetivo comum, um propósito comum, né? Como o 05 falou, e inclusive a gente não usa brevês na farda, porque é uma unidade. Né? Quando olhar a unidade de intervenção tática na ocorrência, ninguém é melhor que o outro. Nós somos uma unidade, todo mundo com o mesmo objetivo e ninguém é melhor que o outro, não. Voltando um pouquinho lá na criação do GAT, na formação, o GAT é pioneiro em ter esse tipo de policiamento no Brasil? Como que funcionou esse início? O 05 pode falar um pouquinho da formação. Eu vou falar dessa característica do GAT, diferenciada como pioneiro, né? Não só no Brasil, como no mundo existem poucas tropas, poucas unidades como a do GAT. São unidades específicas criadas com características de HRT. São tropas criadas específicas, tropas policiais criadas para resgate de refém. Então, o que a gente se espelha muito, e temos ocorrências também de igual para igual, o FBI, o HRT do FBI,
é uma unidade de resgate de refém, com características de resgate de refém. Então tem entradas muito violentas, muito rápidas, como nesse vídeo que a gente viu, né? O Yaman, de Israel, que tem também uma experiência muito grande, assim como o HRT do FBI. Então são poucas unidades no mundo que foram criadas especificamente para esse trabalho de resgate de refém. A maioria das unidades foram criadas também para o resgate de refém, mas também para atuações em outros segmentos. Né? Então, específico, olha, o GAT foi criado para quê? Resgate de refém. Né? É uma unidade HRT e tem técnicas específicas para isso. Né? São técnicas que, inclusive, são difíceis de executar, né? Porque tem que ser muito bem treinadas para ser executadas de forma correta. Não querendo ser soberbo, é certo dizer, então, que o GAT é referência no assunto, nessa Pela finalidade. quantidade de demandas, sim. Pela quantidade de demandas, a gente tem muita experiência positiva, muita experiência negativa, e a gente aprende muito com todas elas. Negativo ou negativa, a gente está sempre aprendendo. Então, é uma condição de referência por conta da técnica e por conta da demanda. Né? Então, a gente tem tranquilidade de chegar numa unidade e falar assim, olha, toma cuidado com essa direção aqui, porque para nós não deu certo. Né? Então, observem bem isso. Então, a referência é por conta muito dessa demanda e da nossa estrutura específica de atuação. Tem a formação, né? Para você tentar explicar de uma maneira, num contexto total, para chegar no que ele falou do HRT. Na década de 70, década de 80, houve uma necessidade mundial de ter grupos específicos para esse tipo de ocorrência. O que tinha muito no exterior era grupos contra-terrores, para trabalhar com terrorismo. Só que a sociedade, uma briga de marido e mulher, um refém, ele não é um terrorista. Então houve-se a necessidade mundial de ter esses grupos. Então grupos europeus e americanos surgiram primeiro, como foi a SWAT, que é uma referência nossa. Então, na década de 80, houve-se a necessidade no Brasil com acontecimentos, até mesmo a ocorrência que o capitão falou, teve a ocorrência da garota Tabata, que forçou a nossa polícia de São Paulo a fazer isso. E quando ele fala em pioneiro, ele colocou bem, a demanda faz isso, porque os outros estados também tiveram essa necessidade. Só que devido à demanda, mais ocorrência, São Paulo acabou partindo na frente, entendeu? Mas assim, se você pegar outros estados que têm grupos especiais igual ao nosso, a diferença de ano é 1 ou 2, 3, 4 anos de diferença. Então o GAT acabou começando isso aí, você entendeu? Essa tecnologia, essa maneira técnica de trabalhar. E esses grupos fizeram o quê? Acabaram se subdividindo. Como o comandante falou, não tem condições de você fazer tudo. Então, esse lance do HRT, SRT, a SWAT era um nome SWAT. Hoje, dentro da SWAT, tem essas duas linhas, HRT e SRT. E a mesma coisa acabou acontecendo no GAT. Nós fazíamos tudo. Hoje tem um esquadrão de bomba, tem a unidade de intervenção. Então, assim, conforme a evolução de todo um sistema, a unidade tem que se adaptando a essa evolução. Então foi subdividido, por isso que chegamos a esse ponto que você viu hoje. Aí dá até uma certa dificuldade de entender todo esse segmento. Mas começou-se lá atrás, na década de 80, por isso a criação do GAT é em 87, 10 de dezembro de 87, e assim foi as outras unidades surgindo. Entendeu? Já são quase 40 anos de GAT, então. Quase todo ele vivido pelo 05. Tá de brincadeira. 25 só. Para finalizar, gostaria de agradecer a participação dos senhores aqui hoje. Queria saber se tem algum recado que os senhores gostariam de deixar para quem está acompanhando a gente, o Instagram do GAT, onde que eles podem estar acompanhando, se é possível fazer visita na unidade. Bruna, se puder, por gentileza, deixar na tela, gat.oficial.sp, nosso Instagram. Tem muito de nossas operações, nosso treinamento, intercâmbios com outras unidades, né? Fora isso, tem um programa interessante da Discovery que ele fala, que é Olhos da Lei, né? Então o foco é no Copom, despachar as ocorrências, o atendimento de ocorrências. O GAT está presente nesse programa. E o outro que é Inteligência contra o Crime, né? Ele mostra relatos policiais do GAT e imagens reais da ocorrência. Então dá para assim, o pessoal aí entender bem como que funciona na prática essa interação com o policiamento de área entre as alternativas táticas.
Bacana. A outra parte que você falou que dá oportunidade é assim, visitação. Tem outras unidades como a Rota e muitas outras que recebem visitação. A Polícia Militar hoje ela está mais próxima da sociedade e tem que existir isso aí. Já chegou a época da gente atuar em cidades no interior como a sua, lá do pessoal ver a gente fardar desse jeito e falar, quem são esses caras? Então, com a tecnologia, tudo melhora, a exposição, tudo. Ou seja, o GAT hoje está de portas abertas a policiais de outras unidades, as pessoas que querem ingressar no GAT, quiser saber o que acontece no curso, que maneira treinar, o que eu tenho que fazer, as portas estão abertas, vai receber policiais e também a sociedade. Tem muita visitação de escola, de pessoas assim que vai lá aos finais de semana, conhece a unidade, recebe, vê como que é o trabalho da gente. Legal. Então está aberto, é só entrar em contato com a Relações Públicas do 4º Batalhão de Choque lá e reservar um dia que fique mais fácil da visitação. Nós trouxemos uma lembrança lá da OIT. É uma camiseta Caraca. que refere, né? Faz referência a algumas condições nossas, né? Então o azul marinho ele remete às unidades de SWAT início da década de 90, né? Unidades lá de Los Angeles, de Miami. Vamos levantar para aparecer? Né? E o amarelo, né? A cor amarela, a cor dourada refere à grandeza, né? Da unidade. Que legal. E a gente coloca tudo isso aí para o programa e para você lembrar de forma positiva da gente, sempre. né? Com certeza. Ah, gostei. Olha que chique, gente. Que bacana. Bom, senhores, então, para finalizar, falamos hoje com o Capitão Gobi e o Sargento Franco, ambos da Unidade de Intervenção Tática do GAT. Muito obrigada, senhores. Foi um prazer tê-los aqui. Vamos deixar aí o @ do Instagram do GAT para que vocês possam acompanhar. Acompanhem também a Polícia Militar nas redes sociais, @PMESP. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais.